Há noites em que o silêncio pesa. O relógio fala alto demais, o peito fica estreito, a mente repete cenas como ondas que não se cansam de voltar. Talvez você conheça esse lugar. O corpo está em casa, mas o coração caminha por corredores antigos, procurando a porta que não tranca. É nesse intervalo, entre um suspiro e outro, que uma verdade esquecida costuma sussurrar. O que te fere não começou hoje, começou quando um aviso foi ignorado. Não por maldade, não por falta de fé, mas por cansaço, por pressa, por acreditar que daria para segurar todas as peças com as próprias mãos. Salomão chamou esse momento de cidade sem muros. Por fora, fachadas bonitas. Por dentro, brechas que ninguém vê. Brechas que aparecem quando a lisonja parece mais doce do que a verdade. Quando a pressa parece mais forte do que a paciência. Quando a conveniência se veste de sabedoria. É sutil, é educado, é até admirado, mas corrói. Primeiro por dentro, depois ao redor e por fim nos lugares que juramos proteger. Quase ninguém percebe a tempo, porque o barulho do mundo elogia a aparência e zomba do fundamento. E ainda assim, o fundamento sustenta, sempre. O corpo sabe. A neurociência dá nomes ao que a alma sente há séculos. Quando a ameaça não é um leão, mas um e-mail, a amígdala dispara do mesmo jeito. O cortisol sobe, a respiração encurta, a visão afunila. Decidimos no susto e chamamos de destino. Repetimos a recompensa fácil e chamamos de merecimento, enquanto a dopamina treina o cérebro para pedir mais do que o coração aguenta dar. Salomão chamou de guardar o coração, aquilo que hoje chamamos de higiene emocional. Chamou de diligência aquilo que agora medimos como plasticidade da atenção. Pequenos atos, repetidos com gentileza, que reescrevem caminhos por onde a decisão passa. Não é moralismo, é mecânica da alma. É espiritualidade que toca o corpo, para que o corpo não apague a luz do espírito. Há memórias que pesam como pedras e há promessas que pesam como asas. Entre uma e outra, existe o intervalo onde a consciência acorda sem culpas, apenas lúcida. O que parecia azar revela-se hábito. O que parecia ataque revela-se omissão. O que parecia impossível revela-se processo. Quando Salomão avisou, não levantou o dedo, estendeu a mão. Não foi um grito, foi um mapa. A letra é antiga, mas o traço é atual. Escolhas pequenas, bem guardadas, erguidas sobre um centro silencioso que não negocia princípios por instantes. Se você sente que caminha sobre cacos invisíveis, saiba que não está só. Há algo em você que quer permanecer inteiro. Há algo em você que reconhece a voz que orienta sem humilhar, que confronta sem ferir, que abre janela onde a parede parecia final. Escutar não é ceder ao medo, é tomar de volta a direção. Escutar é o começo de reconstruir muros, de filtrar a lisonja, de abrandar a pressa, de impedir que a fadiga assine decisões que o amor não reconheceria. Escutar é lembrar que toda colheita tem um tempo, e que o tempo não negocia com quem o despreza, mas recompensa quem o honra. Que esta palavra te alcance onde você está, que o coração afrouxe os ombros e a mente encontre solo firme para pousar. O aviso que ficou esquecido não veio para acusar, veio para devolver a você o que já é seu por direito de criação. Um centro sereno, uma coragem mansa, um olhar claro. Há caminho, mesmo quando o chão parece partido. Há sabedoria, mesmo quando o mundo fala alto demais. E diante dela, o que antes era ruído começa a revelar o desenho do que realmente importa. Às vezes, a vida parece uma casa silenciosa no fim da tarde. As janelas abertas deixam passar um vento morno, as cortinas se movem devagar e há um cheiro de café que já esfriou. Nada de dramático acontece, mas o coração percebe um detalhe fora do lugar, uma porta entreaberta, um rangido discreto no assoalho. É assim que os desvios começam. Não chegam como tempestades, chegam como poeira, não derrubam o teto, enfraquecem as vigas. Salomão chamou isso de brechas. A cidade continua em pé,
Os muros parecem firmes, porém por dentro o cuidado cansou, a vigilância cochilou e a pressa ocupou a cadeira de comando. O mundo aplaude a aparência. A alma pede fundamento. O corpo sente quando a coerência se afasta. A respiração fica curta, o estômago se contrai, a pele fica atenta como se a luz tivesse mudado de cor. A ciência dos afetos descreve esse momento como um alarme antigo que ainda vive em nós. Ele não sabe diferenciar um olhar que fere de um inimigo real, apenas dispara. Nesse disparo, decisões nascem tortas, porque nascem para aliviar o incômodo e não para honrar o que é verdadeiro. Salomão falava de guardar o coração, e hoje chamamos isso de higiene emocional. É a mesma sabedoria em outra roupa. O convite não é para um heroísmo estrondoso, é para uma fidelidade pequena, macia, repetida, uma fidelidade que desafoga a mente e devolve ao corpo um compasso mais humano. Há um momento em que a lisonja se oferece como atalho macio, palavras doces, promessas rápidas, elogios que parecem cura. Porém, quando a lisonja guia, a verdade se cala. O elogio vira anestesia. A anestesia desliga os sinais vitais da consciência e, de forma silenciosa, o que antes era um sim generoso se transforma em concessão. O que antes era prudência se transforma em medo de desagradar. O que antes era amor se transforma em tentativa de controle. O aviso de Salomão se acende como uma lâmpada antiga em um corredor escuro. Ele não grita, ele apenas ilumina. Mostra que o que é macio nem sempre é bom. Mostra que o que é firme nem sempre é duro. Mostra que o ouro de superfície muitas vezes esconde madeira frágil. A pressa também se veste de solução. Ela promete alívio agora e cobra juros depois. Não é apenas uma questão de relógio, é uma química. A mente entra no modo de urgência, a atenção estreita o foco e o corpo pede atalhos, como quem pede ar. Quantas vezes decidimos para encerrar o incômodo e não para honrar o que importa? Quantas vezes aceitamos uma proposta que parecia simples apenas para calar o desconforto que crescia no peito? O aviso está na textura dos instantes. Quando a alma perde a cadência, o julgamento perde nitidez. Salomão não propôs um ritmo preguiçoso. Ele propôs um ritmo digno. O passo certo não é lento nem apressado. É inteiro. Há também o cansaço que parece inocente. Ele diz que pode esperar, que amanhã haverá força, que hoje é melhor deixar passar. No corpo, o cansaço desliga o entusiasmo e confunde a leitura dos sinais. Pequenas coisas escorregam. Um sim que não era para ser dito. Um olhar que merecia mais presença. Uma tarefa que pedia mais zelo. Aos poucos, a pessoa que você é se afasta um pouco da pessoa que você sonha ser. Não por maldade, por inércia. O aviso de Salomão é um toque leve no ombro para acordar sem tropeço. É a lembrança de que o brilho da excelência não nasce do espetáculo, nasce do cuidado que ninguém vê. Em algum ponto do caminho, a conta começa a chegar. Não chega com estardalhaço. Chega como uma sensação de desperdício que não tem nome. Chega como uma saudade do que você ainda não viveu. Chega como uma pergunta sincera que dói e cura ao mesmo tempo. Onde foi que eu comecei a me afastar de mim? A neurociência emocional chamaria isso de consciência emergente. A tradição chamaria de sabedoria batendo à porta. Os dois falam da mesma visita. Um retorno ao centro, um ajuste fino de rumo, um realinhamento que não humilha, apenas recorda quem você é quando a pressa se cala e a lisonja perde a graça. Talvez você perceba sinais pequenos espalhados pela rotina, um atraso que se repete, uma promessa adiada, uma conversa que sempre termina com gosto de silêncio mal explicado. Esses sinais não pedem culpa, pedem verdade, eles não querem castigo, querem clareza. O coração sabe reconhecer quando a clareza chega. O corpo relaxa um pouco, o ar entra melhor. O rosto perde dureza. É como abrir a janela e sentir que a casa volta a respirar. Essa experiência tem algo de sagrado e de simples ao mesmo tempo, como se a vida dissesse que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de fechar a brecha. Ainda dá tempo de reforçar os muros.
ainda dá tempo de tratar a alma como lugar de honra. O aviso que quase ninguém escuta não é um decreto de medo, é um convite a um tipo de coragem que não precisa de palco. A coragem de permanecer, a coragem de escolher com o coração inteiro e a mente desperta, a coragem de aceitar que a verdade às vezes dói de leve no começo para aliviar de verdade depois. Quando essa coragem cresce por dentro, a aparência perde o trono e o fundamento encontra abrigo. O exterior deixa de comandar o interior. O aplauso perde o poder de mexer na bússola. A opinião alheia volta ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Se o caminho até aqui pareceu um espelho, saiba que espelhos não acusam. Espelhos apenas mostram. Ao se enxergar sem maquiagem, algo sereno desperta. Não há pressa em mudar tudo de uma vez. Não há vergonha por ter demorado a perceber. Há um início, há um passo possível, há uma harmonia que pode ser reconstituída. O aviso de Salomão não tem gosto de ameaça, tem gosto de regresso. A casa ainda é sua, a cidade ainda é sua. Os muros podem ser erguidos de novo. E enquanto o vento passa pelas janelas, a vida volta a sussurrar que a sabedoria é mais amiga do que o brilho e que a paz é mais forte do que a pressa. De repente, a vida começa a cobrar juros do que parecia gratuito. O corpo acorda mais pesado, o dia termina mais curto, a mente se espalha em pensamentos que não chegam a lugar nenhum. O preço não aparece na fatura do cartão. Aparece no brilho dos olhos, na paciência que encurta, no entusiasmo que não volta com a mesma facilidade. O custo oculto é silencioso e persistente. Ele se alimenta de pequenas distrações, de promessas que ficaram para depois, de conversas que deixaram uma película de cansaço sobre a pele. Salomão chamou de desperdício o que hoje chamamos de vazamento de energia. É o mesmo fenômeno com outro nome. A vida escorre pelas frestas que subestimamos. A neurociência emocional descreve esse processo como sobrecarga de sistemas. O cérebro entra em modo de sobrevivência sutil. O corpo libera hormônios de alerta, mesmo sem perigo visível, e aos poucos, o que era atenção se transforma em vigilância tensa. Nesse estado, as escolhas perdem horizonte, procuram alívio imediato e chamam isso de solução. Uma notificação responde por nós, uma urgência inventada decide por nós, um elogio momentâneo anestesia o que pede cura profunda. Salomão avisou que a pressa trespassa a estratégia e que a lisonja deturpa a medida. A ciência confirma que quando o circuito de recompensa é estimulado sem descanso, a bússola interna gira sem norte. O custo oculto também mora na reputação. Não é a reputação dos outros sobre nós, embora isso importe. É a reputação que mantemos diante de nós mesmos. Quando a palavra não encontra ação, nasce um atrito que o corpo reconhece. Ombros contraídos, respiração curta. Um incômodo que não sabe dizer seu nome. Aos poucos, a própria voz passa a soar menos confiável. E quando a nossa voz perde peso dentro de nós, a vida inteira fica mais difícil de conduzir. Salomão escreveu que a diligência apresenta pessoas diante de reis. Na linguagem de hoje, excelência constante abre portas que o dinheiro não compra. O contrário também é real. Falhas pequenas e repetidas fecham portas que a pressa jura que ainda estão abertas. Há um gasto que pouca gente percebe. O gasto de deixar aquilo que importa por último, aquilo que sustenta a alma, vai para o fim da fila, enquanto o urgente ocupa o trono. O corpo tenta compensar com açúcar, com tela, com conversa vazia. A mente promete que é só por hoje. O coração aceita por exaustão. No entanto, o que fica para depois volta para cobrar uma conta maior. Horas perdidas se transformam em oportunidades que não voltam. Afetos não nutridos se tornam distâncias que não queríamos. Talentos não treinados se convertem em dúvidas sobre valor próprio. O custo se apresenta como saudade do que poderia ter sido, e essa saudade pesa mais do que parece. O custo oculto avança também nas relações. Confianças frágeis não se rompem de uma vez.
se desgastam em silêncios mal dormidos, em promessas que escorregam, em presenças que estão, mas não estão. A pessoa fica ao nosso lado e ainda assim sente falta da nossa alma. É sutil, é civilizado, é quase imperceptível. Até que um dia a distância se revela não como culpa, mas como consequência. Salomão tratou a palavra como aliança e a presença como abrigo. A modernidade chama isso de vínculo seguro e de reserva de confiança. Nomes diferentes para o mesmo jardim. Sem cuidado diário, as flores não gritam, elas apenas deixam de nascer. Há também o custo do auto-engano. Um raciocínio elegante tenta justificar o que o coração sabe que não sustenta. É a mente construindo discursos para defender hábitos que nos roubam chão. Quando isso acontece, a verdade não briga com a gente. Ela apenas fica à espera. E nesse intervalo, a vida vai perdendo notas de cor. Nada desaba, mas nada vibra. Trabalhamos mais para sentir menos. Procuramos distrações cada vez maiores para anestesiar incômodos cada vez menores. O alerta de Salomão ilumina esse ponto com delicadeza. O que nos custa não é apenas o erro aparente, é a distância entre quem somos e quem prometemos ser quando o mundo se cala. O corpo percebe quando uma decisão honra a alma. Há uma leveza discreta, um ar que entra por inteiro, um passo que volta a caber no próprio pé. Quando não honra, o corpo envia sinais. Tensão na nuca, mandíbula firme, olhar que procura o chão. Esse inventário sensorial é um mapa que estava em nós desde sempre. A tradição chamou de discernimento. A ciência chama de interocepção. Quando respeitamos esses sinais, o custo oculto começa a perder força. Não por mágica, por coerência que se reconstrói, por uma medida interna que volta a guiar o que vale a pena. Talvez a maior despesa de quem ignora o aviso não seja material, seja a erosão da esperança, a sensação de que nada muda, de que todo esforço termina no mesmo lugar. Essa é a mentira que mais fere, porque desalinha por dentro aquilo que nos faz continuar. O aviso de Salomão não vem para condenar, vem para recordar que há um caminho de retorno sempre aberto, e que esse caminho tem textura de honra silenciosa, tem passos curtos e verdadeiros, tem escolhas que valem por dentro antes de valer por fora. Quando isso acontece, o custo oculto começa a se revelar não como ameaça, mas como professor. Ele mostra onde perdemos a medida e com mansidão nos oferece de volta o compasso. O dia amanhece com um silêncio que parece pedir cuidado. O céu ainda pálido, o chão ainda frio, a mente acordando devagar. Entre o primeiro pensamento e o primeiro gesto existe um território decisivo. É ali que se escolhe a direção do coração, nem sempre com grandes promessas, quase nunca com discursos. O rumo nasce de escolhas pequenas, que repetem quem somos quando ninguém está olhando. Salomão chamou esse terreno de domínio de si, a arte de guardar o próprio centro enquanto o mundo tenta alugá-lo. Quem não cuida desse centro vive como casa aberta ao vento. Nada desaba de imediato, mas nada permanece de pé com firmeza. A ciência descreve esse cuidado como construção de trilhas internas. Cada gesto reafirma um caminho. Quando o corpo busca alívio imediato, o cérebro libera pequenas recompensas que parecem consolo e deixam resíduo. A atenção se acostuma a atalhos e passa a duvidar do caminho inteiro. Quando o corpo suspira mais longo e a mente suporta o intervalo entre desejo e decisão, novas ligações se formam e a bússola interna volta a ganhar voz. Não é castigo, é treino gentil, é o respeito pela maturação da escolha. O coração aprende que pode esperar um pouco para escolher melhor, e o corpo entende que não vai ser abandonado na própria fome. Existe um engano delicado que corrói a força sem fazer barulho. Ele diz que pequenos desvios não contam, só hoje, só desta vez, só para aliviar. A consciência até percebe o desvio, mas negocia consigo mesma e segue adiante. Repetido o suficiente, o que era exceção vira modo de viver. A alma então começa a suspeitar da própria palavra. É uma tristeza silenciosa, porque nada de escandaloso aconteceu. Apenas se perdeu uma medida íntima,
Salomão alertou para essa erosão de dentro. O que se conquista por fora não compensa o que se perde por dentro. Grandeza sem governo interno vira castelo com alicerce raso. Há uma firmeza que não é dura, é macia e constante. Sabe dizer um não tranquilo, onde antes havia pressa por agradar. Sabe proteger o que dá vida antes de exibir o que dá aplauso. Sabe que honra não se impede com esforço, e sim com direção. O corpo responde a essa firmeza como quem encontra sombra em dia quente. A respiração se aprofunda, o olhar ganha horizonte, os ombros descem um pouco. A espiritualidade chama isso de sobriedade e a neurociência fala em equilíbrio entre impulso e intenção. O nome muda, a experiência é a mesma. O interior domina a cena sem esmagar nada, como um regente que conhece cada instrumento e não precisa gritar para conduzir. Domínio de si não é um estado perfeito, é um retorno frequente. Haverá dias em que o cansaço chega antes da coragem, em que a fala sai antes do pensamento, em que o velho atalho parece mais convincente que a estrada antiga. Esses dias não anulam quem você é, são apenas lembretes de que a alma pede cuidado diário. A sabedoria não trata o tropeço como sentença, trata como recomeço. E cada recomeço, por menor que pareça, devolve ao coração a dignidade de ser confiável para si mesmo. A tentação do controle também costuma se confundir com o governo interno. Controlar tudo em volta parece sinal de força, mas nasce do medo. O governo que Salomão apontou começa no território do próprio sim e do próprio não. Não é uma tirania íntima, é um pacto de respeito. O sim nasce do que é verdadeiro. O não protege o que é sagrado. Quando essa medida se instala, a lisonja perde o poder de manipular e a pressa perde o direito de definir o tempo. A pessoa deixa de viver reagindo e volta a viver escolhendo. Essa diferença muda o sabor de tudo, do trabalho à mesa, do amor ao descanso. A vida também pede um ritmo que a alma suporta. Quando a cadência se alinha, o corpo reconhece um tempo seguro. A mente manifesta clareza, o coração oferece calma, a palavra encontra cuidado. Não há heroísmo estridente, há continuidade. O mundo talvez não perceba, mas quem caminha nesse ritmo sabe que está construindo algo que permanece. O domínio de si cria margem para o inesperado, reserva para as dores, alegria para os bons encontros. Nada disso é espetacular. Tudo isso é sólido. Por fim, existe um tipo de alegria que só floresce quando a vontade deixa de ser rainha caprichosa e se torna aliada de algo maior que ela. Chame de propósito, chame de vocação, chame de chamado. Quando a vontade se ajoelha diante desse altar, os desejos se ordenam. Aquilo que antes pedia urgência passa a aceitar maturação. Aquilo que antes gritava passa a pedir conversa. O coração se torna um lugar habitável e quem chega perto sente abrigo. Esta é a beleza discreta do governo interno. Não tem barulho, tem presença, não tem ostentação, tem consistência. O aviso antigo ecoa com carinho. Sem domínio de si, tudo o que se conquista perde o valor no tempo. Com domínio de si, até pequenas vitórias ganham eternidade no jeito como tocam quem somos. Há dias em que a conversa parece macia demais para ser verdade. As palavras chegam como quem oferece abrigo, mas deixam no ar um perfume de urgência que não combina com cuidado. O coração percebe primeiro. Um aperto leve no peito, um atraso na respiração, uma intuição que pede mais silêncio antes de concordar. Salomão chamou de guardar a fonte o que hoje se descreve como proteger o centro afetivo. Quando a fonte se contamina, tudo o que dela sai perde transparência. Quando a fonte se mantém limpa, até o conflito encontra um modo digno de existir. A linguagem revela intenções que os gestos tentam esconder. Há elogios que soam como música e, ainda assim, pedem que a gente baixe a guarda mais do que deveria. Há pedidos que chegam vestidos de preocupação, mas trazem nas dobras um controle disfarçado de carinho. O corpo escuta tudo isso antes da mente. A pele registra a mudança de clima,
A nuca lê a atenção do ambiente. O estômago acusa quando a atenção vira defesa. A neurociência fala de pistas sutis que o sistema nervoso coleta sem que percebamos. A tradição salomônica já tratava desse discernimento como um farol que separa lisonja de verdade. Manipulações raramente soam como ameaças. Parecem zelo, parecem urgência, parecem destino. Às vezes, aparecem como espelho perfeito do que desejamos ouvir. É por isso que confundem. Alimentam o desejo para guiar a decisão. A sabedoria antiga não combate desejo, ilumina intenção. Quando a intenção se mostra, a máscara cai com elegância. Não há guerra, há clareza. E a clareza geralmente chega suave, como quem acende uma lamparina em um quarto escuro. O contorno das coisas aparece de novo, e o coração recupera a medida do que é bom, ainda que a vontade peça um atalho brilhante. Existe uma paz que não é feita de silêncio externo, mas de alinhamento interno. Ela não depende de todos concordarem, depende de o interior não se trair. Quando o coração está ajustado àquilo que é verdadeiro, a presença ganha densidade e a palavra volta a ter peso. A ciência dos afetos chama isso de regulação emocional e de segurança interna. A Bíblia chamaria de sobriedade do espírito. O nome pouco importa quando a experiência é essa serenidade que resiste ao empurrão e não se apressa diante da sedução. É como água límpida que corre mesmo quando as margens tentam invadir o leito. Há relações que pedem limites para que o amor sobreviva. Não se trata de dureza, mas de proporções. Sem contorno, até o cuidado sufoca. Sem intervalo, até a proximidade machuca. Quem guarda o coração descobre que dizer menos pode significar oferecer mais. Descobre que pausas sustentam a verdade melhor do que explicações longas. Descobre que olhos que escutam valem mais do que respostas rápidas. O corpo reconhece essa medida. Ombros descansam, a mandíbula se solta. O olhar encontra um ponto firme no horizonte. É o conforto discreto de saber que a dignidade não será negociada em troca de aprovação. Sutilezas também pedem atenção. Um comentário que sempre desvaloriza o seu cansaço. Uma brincadeira que reduz o seu sonho. Uma pergunta que, no fundo, não quer saber de fato, quer apenas expor. São sinais de uma dinâmica que drena aos poucos, como torneira que pinga sem trégua. Salomão não romantizou relações. Reconheceu a força de quem anda junto e o perigo de quem anda perto, mas torce contra. Em linguagem moderna, chama-se ambiente emocional. Ele pode nutrir ou consumir, pode ampliar a coragem ou corroer o centro. O corpo percebe o efeito antes da cabeça compreender, e essa percepção é um aliado precioso. Há ainda a tendência de calar a própria intuição para manter a sala em paz. Essa paz custa caro, custa presença, custa brilho, custa respeito próprio. Guardar a fonte não é levantar muralhas contra o mundo, é manter as comportas que preservam o curso do rio. Quando a nascente está protegida, o fluxo encontra caminho até em terreno difícil. Quando a nascente se abandona, o curso se espalha e se perde em poças rasas. É por isso que algumas conversas deixam fadiga e outras devolvem fôlego. Não é sobre vencer a discussão, é sobre não perder a si. No encontro entre espiritualidade prática e neurociência emocional, nasce uma compreensão terna sobre o cuidado do coração. Há um sistema em nós que cola as peças da experiência e decide o que fica e o que vai. Quando esse sistema é inundado de pressa e lisonja, escolhe por medo e recompensa. Quando é nutrido de verdade e tempo, escolhe por valor e permanência. Salomão avisou que a fonte precisa de guarda permanente. A vida moderna confirma que a mente e o corpo precisam desse mesmo zelo. E, quando essa guarda se torna hábito amoroso, as palavras dos outros perdem o poder de nos conduzir. Os convites do mundo perdem o direito de nos definir e a nossa presença volta a ser refúgio para quem caminha ao nosso lado. Há encruzilhadas que parecem simples na aparência e profundas na alma. Duas ofertas com o mesmo brilho, duas promessas com a mesma voz.
O coração sente que não são iguais. A diferença está escondida na intenção que a sustenta. Salomão tratou dessa diferença como quem limpa um vidro antigo até a paisagem reaparecer. O que parece vantagem pode ser atalho vazio. O que parece severo pode ser caminho seguro. A sabedoria não escolhe pelo encanto imediato, ela escolhe pela verdade que permanece quando a luz muda. Existem perguntas silenciosas que funcionam como uma lamparina em noite nublada. O tempo diante de uma escolha revela o que a pressa esconde. A presença diante de um convite mostra o que a lisonja maquila. Quando algo precisa ser aceito agora ou perde o valor, a alma percebe a armadilha do curto prazo. Quando algo continua bom depois de uma noite de descanso, a alma reconhece substância. A neurociência chama de regulação do impulso. A tradição chama de prudência. O nome pouco importa quando o corpo relaxa e a mente volta a enxergar com nitidez. A história do julgamento do rei atravessa os séculos porque fala de um tipo de verdade que não depende de discurso. Uma decisão que parecia impossível ganhou contorno quando a espada foi lembrada, não para ferir, para revelar. O amor verdadeiro se revelou na disposição de perder para preservar a vida. A máscara caiu sem gritos. O gesto falou antes das palavras. O que vale para aquela cena vale para as nossas encruzilhadas discretas. Há escolhas que só mostram sua alma quando o interesse imediato é deslocado do centro e o cuidado com o que é vivo volta a ser prioridade. O corpo entende esse movimento com uma inteligência delicada. Quando a escolha honra valor e não apenas recompensa, a respiração encontra profundidade e o olhar recupera o horizonte. Quando a escolha persegue alívio a qualquer preço, o torso enrijece e a pele lê o ambiente como ameaça. A ciência dos afetos descreve esse ajuste como dança entre intenção e impulso. Não se trata de uma guerra interna, trata-se de um acordo paciente. A vontade aprende a conversar com o propósito e a dopamina deixa de ditar o roteiro sozinha. O resultado é um silêncio bom por dentro, um sossego que não depende de aplauso. A verdade suporta, espera. Promessas frágeis pedem urgência. A palavra que nasce de cuidado permite ciclos. Pode ser observada, perguntada, amadurecida. Não se ofende quando encontra fronteira. Ao contrário, respeita. O engano precisa de plateia, precisa de brilho, precisa de fechamento rápido para não ser visto por inteiro. Esse contraste aparece em conversas que começam doces e terminam confusas. Em contratos que prometem muito e explicam pouco, em alianças que pedem lealdade sem oferecer transparência. O aviso antigo continua atual. Nem todo ouro de superfície é tesouro. Nem toda severidade é perda. Muitas vezes é proteção. Há um modo de se aproximar do próprio desejo que não o idolatra e não o humilha. O desejo é ouvido, mas não comanda sozinho. Ele se inclina diante do que é verdadeiro e pergunta se a alegria que oferece resiste ao tempo. Quando o desejo aceita esse espelho, os excessos se despem. Ficam as motivações limpas como água nova. É bonito ver quando isso acontece. A pessoa volta a reconhecer a própria voz por dentro. Surge uma dignidade serena, uma firmeza sem dureza, uma liberdade que não depende de quebrar nada para existir. Negar a clareza sempre cobra um pedágio. Primeiro na paz, depois no rumo, por fim no sentido. A vida segue, mas perde textura. Os dias passam, mas não tocam o coração. O alerta de Salomão acende uma luz suave antes que esse pedágio se torne alto demais. Quando a intenção se mostra, o engano perde metade da força. O corpo descansa, o olhar volta a encontrar o chão, e a decisão que parecia um labirinto se transforma em caminho visível. Não há espetáculo nessa revelação. Há maturidade, há presença, há um sim que combina com quem você é e um não que protege o que você guarda como sagrado. Assim a verdade volta a ser casa, e a casa volta a ter muros que não aprisionam,
protegem. Conta-se que havia uma cidade de portas largas e praças cheias. Quem passava por ali se encantava com o brilho das fachadas e com a música que nunca cessava. De longe, tudo parecia forte. De perto, havia um segredo. Os muros estavam cansados e as juntas pediam reparo. Ninguém notava, porque a festa ocupava os olhos. Até que vieram dias de vento e as paredes começaram a cantar baixo uma canção de alerta. Não foi uma queda, foi um cansaço antigo pedindo nome. Nessa hora, o povo recordou um conselho esquecido. Força que não cuida de si mesma, se deita cedo e acorda tarde. A cidade entendeu que beleza sem guarda não protege ninguém. Havia também um rio que atravessava os bairros e banhava as hortas. Não era um rio caudaloso, era um rio fiel. Em época de seca, ele seguia o curso. Em época de chuva, respeitava as margens. Um dia, construíram casas muito perto da água e as paredes começaram a pedir licença ao leito. A água não brigou, apenas procurou um caminho novo e silencioso. As plantas sentiram primeiro, depois os animais, depois as pessoas. A paisagem continuava bonita, mas a fonte perdera a pureza. Nesta história, o rio é o coração e as margens são os limites que preservam o que dá vida. Quando a margem se desloca para agradar, a correnteza aprende a se calar para não ferir, e o silêncio do rio custa caro para todo o vale. Outra história fala de um rei e de um dilema que parecia não ter saída. Duas vozes disputavam a mesma verdade e a corte inteira se dividiu em opiniões. O rei pediu uma prova que não machucaria ninguém e deixaria a verdade se revelar por si. A decisão nasceu do lugar onde o amor recusa vencer se a vitória implica perder o que é vivo. A máscara caiu sem espetáculo. A intenção apareceu sem acusação. Quando a intenção vem à luz, o caminho se desenha com contornos simples. A justiça deixa de ser grito e volta a ser medida. Na pele, a verdade costuma chegar com sinais miúdos. O ar entra inteiro. Os ombros descem, a vista alcança mais longe. O corpo reconhece quando a escolha respeita a vida que está em jogo. Do mesmo modo, o engano traz pressa, aperto, visão curta. A neurociência descreve esse contraste como mudança de estado entre alarme e segurança. A tradição chama de discernimento, nomes diferentes para uma mesma experiência. Quando a paz cresce por dentro, não significa ausência de conflito, significa presença de sentido. O coração encontra um ponto firme e a mente deixa de negociar a cada passo. Em noites de incerteza, algumas perguntas antigas costumam iluminar a sala, o que continua valendo quando o brilho passa. Quem permanece bem quando a vantagem imediata é retirada de cena. Que escolha preserva aquilo que respira e que escolha apenas sustenta a aparência. As respostas não chegam como trombetas, chegam como claridade quieta. Às vezes doem um pouco no começo, como quem limpa uma ferida para impedir infecção. Depois, aliviam com um peso bom, o peso de estar inteiro. Há também um teste silencioso que a vida gosta de apresentar. As palavras seguem para um lado e os gestos seguem para outro. Nesse descompasso, a verdade se mostra por contraste. Promessas que pedem urgência perdem cor quando atravessam um pouco de tempo. A cada amanhecer que passa, o que tem substância continua de pé e o que se apoiava em brilho começa a procurar desculpa. Não há acusação nesse processo. Há maturação. É como o barro que precisa de fogo para se tornar vaso. Sem o calor certo, tudo racha com o primeiro toque. O que os antigos chamavam de sabedoria se encontra aqui com a ciência do cuidado. Há um lugar no corpo que sabe quando a vida está sendo honrada. Esse saber não vem de cálculo apenas, vem de uma conversa entre memória, sentido e presença. Quando essa conversa acontece, escolhas difíceis ganham um contorno possível. O sim nasce com calma, o não nasce com respeito. Ninguém precisa perder para que a verdade apareça, basta que a intenção seja vista com luz suficiente. A cidade dos muros cansados pode ser restaurada. O rio pode recuperar brilho quando as margens recuperam lugar. O trono pode julgar com serenidade quando o amor toma a dianteira.
Este é o coração da parábola. Nada se corrige com violência. Tudo se refaz com clareza, com tempo e com um cuidado que não abre mão da vida. O aviso de Salomão, tantas vezes ignorado, ressoa nessa imagem simples. Aquilo que não se guarda por dentro se desfaz por fora. Aquilo que se guarda com honra por dentro se torna abrigo para muitos. E quando o abrigo existe, a festa volta a ter sentido. Os muros voltam a proteger, o rio volta a cantar e a justiça volta a morar no mesmo endereço do amor. Os fios desta jornada se encontram como rios que desaguam no mesmo mar. O primeiro apontou as brechas que parecem poeira e, devagar, enfraquecem as vigas. O seguinte revelou o custo silencioso que não aparece em faturas, mas esgota o brilho do olhar. Depois veio o governo interno que sustenta a casa por dentro quando o vento muda por fora. Em seguida, a guarda da fonte, onde a linguagem se torna espelho de intenções e a presença recupera a dignidade. Por fim, o discernimento que separa a aparência de verdade e devolve substância às escolhas. Olhados juntos, esses avisos formam um mapa discreto. Não é um mapa de rotas rápidas, é um mapa de permanência. A cada passagem, a alma entende que o risco maior não está no erro visível, mas na distância entre o que se sabe e o que se vive. Existe uma lei de travessia que Salomão insinuou, e a ciência confirma com outras palavras. Ideias que não tocam o corpo viram poeira de biblioteca. Sabedoria que não atravessa gesto, tempo e relação perde o perfume antes de amanhecer. A memória emocional precisa de experiências coerentes para consolidar caminhos, como quem reafirma trilhas pouco a pouco até que se tornem estrada. Não é teatro de virtude, é mecânica delicada do ser. Quando a atenção repousa sobre aquilo que importa e encontra presença suficiente, as sinapses se organizam ao redor desse novo centro e a vida começa a fluir com menos atrito. A espiritualidade chama de fidelidade no pouco. A neurociência descreve plasticidade orientada por valor. É a mesma música com partituras diferentes. Há quem viva um ciclo de uma semana como quem prepara o solo para uma estação inteira. Nos primeiros dias, um inventário sereno costuma nascer sem alarde. A pessoa observa os padrões que se repetem e dá nomes simples aos vazamentos de energia. Não há acusação. Há honestidade macia. O corpo agradece quando a verdade chega sem violência, e a respiração ganha espaço para se alongar. Com o terreno mais claro, vozes confiáveis encontram lugar à mesa. Não são vozes que mandam, são vozes que iluminam, como janelas abertas em uma sala que precisava de ar. O coração percebe quando o conselho é limpo, porque nada é exigido em troca além do compromisso com o real. Quase no meio desse caminho, limites começam a surgir como molduras que protegem a tela. Um contorno simples devolve proporção ao que estava grande demais e dá relevância ao que estava miúdo demais. O ritmo encontra cadência e o relógio volta a servir a vida, não o contrário. Com o contorno estabelecido, a excelência deixa de ser fardo e se torna gosto. Pequenos blocos de presença plena em uma habilidade específica substituem a ansiedade de performar para os outros. E o corpo aprende a associar cuidado com alegria. A atenção descansa em uma única coisa por vez. E o barulho ao redor perde o poder de sequestrar o foco. Em seguida, surge a necessidade de margem. Um pouco de espaço no tempo, um pouco de respiro nos recursos, um pouco de folga para que o imprevisto não rache a estrutura. Margem não é luxo, é prudência amorosa. Com margem, decisões deixam de nascer em estado de alarme e passam a amadurecer com a calma de quem sabe que pode esperar. A paz interna aumenta, a urgência artificial diminui e a presença volta a ter densidade. Nesse ambiente, o silêncio ganha um papel precioso. Entre desejo e resposta, um intervalo devolve nitidez ao propósito. O impulso perde o comando, a intenção assume a direção e o
coração reconhece o sabor da liberdade que não precisa romper nada para existir. No encerramento desse percurso breve, uma revisão mansa une pontos que antes pareciam soltos. A pessoa reconhece onde houve fluidez, onde houve tropeço e onde a graça sustentou no meio do caminho. Não se trata de exibir vitórias, mas de perceber coerências. Quando a coerência aparece, a esperança cresce com raízes. O corpo lê essa raiz na leveza firme que toma conta da postura, na pele que relaxa, no olhar que volta a alcançar longe sem se perder de si. O que ontem parecia um esforço hercúleo, hoje soa como continuidade possível. O mapa se comprova não pelo discurso, mas pelo fruto silencioso que deixa rastro de paz. A lei da aplicação sussurra que sabedoria só se torna casa quando encontra lugar no cotidiano. Pequenos gestos repetidos, escolhas que honram valor antes de buscar recompensa, palavras que preservam vida antes de conquistar aplauso. Nada disso exige espetáculo. Tudo isso exige verdade. Quando a verdade habita as horas comuns, os avisos de Salomão deixam de ser relíquias antigas e se tornam ferramentas discretas de construção. A cidade interna recupera seus muros, a fonte volta a cantar claridade e as decisões passam a carregar não apenas lógica, mas sentido. É assim que o antigo aviso, tantas vezes ignorado, se transforma em companhia fiel para os dias que virão. Quando o último eco se aquieta, fica o som do próprio coração. Não é um silêncio vazio, é um silêncio povoado de sentidos. Nele, as cenas dos avisos se aproximam como fotografias reveladas devagar. A poeira que virava brecha, o custo que parecia invisível, o governo interno que sustentava a casa, a fonte guardada contra lisonjas, a verdade que se mostrava quando a aparência perdia a vez. Todas essas imagens compõem um retrato único, não de um personagem ideal, mas de alguém inteiro, alguém